E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Gênesis, capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 13. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar junto. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus, os fariseus, habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque muitos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita, irei para a esquerda. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra escrita, e não somente escrita, mas manifestada, revelada e manifestada em carne a nós. Aquilo que era somente um negativo, hoje se tornou um positivo. Aquilo que era só uma imagem, uma fotografia, hoje se tornou realidade. Realidade essa não somente no sétimo anjo, realidade dessa não somente em João, mas agora na esposa. Somos agradecidos por esta bondade. Somente crer que tudo é possível, somente crer. E que os meus irmãos possam ser abençoados, possam ser ajudados um pouquinho mais. Nós não estamos aqui para atrapalhar. Nós estamos aqui para ajudar, para somar, juntamente com meus irmãos e com esta mensagem que já foi entregue por Apocalipse 10, do 8 a 11. Somente reviver o que temos. Abençoa teus filhos. Dá uma bênção especial para esses aqui presentes, meus irmãos também que estão através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos nossas vidas, colocamos o que vamos falar, tudo em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Eu vou falar aqui, vou colocar um título: Ele veio em 3 nomes. Ele veio em 3 nomes. Agora a gente pode ver aqui, a gente lendo esta escritura, que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló.
Ló tinha prosperado bastante e não dava para eles habitarem junto. E a gente vai ver que aquela separação era uma separação de Deus, porque Deus precisava se manifestar a Abraão, e Abraão não tinha que ter nenhum vínculo com incredulidade, ele não tinha nenhum vínculo com as pessoas que não criam. E o que aconteceu? Abraão era um homem que ele era desapegado. Abraão, ele não era apegado no natural. É como a esposa de Cristo, ela não é apegada com as coisas natural. Ela vive com essas coisas que ela tem do mundo, mas ela não é apegada com as coisas do mundo. Nós temos que viver, nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que ter um carro, nós temos que ter uma casa, nós temos que ter um lugar onde dormir, uma roupa para vestir, mas nada disso nos segura. Então, Abraão era decidido, Abraão era desprendido. Então, ele deu essa proposta para Ló, sobrinho dele, que para onde ele escolhesse, se ele escolhesse para o sul, ele ia para o norte. Se ele escolhesse norte, ele ia para o sul. Se ele escolhesse leste, ele iria para o oeste, e assim vice-versa. Então, Abraão era desprendido de tudo, ele era desapegado. Agora nós vemos ali que Deus, Elohim, apareceu na sua tenda. E o irmão Brana diz que ele tomou leite, comeu carne de vitela, carne de vaca, né? Ele se deleitou ali, teve um bom tempo ali na tenda de Abraão. E este Elohim, a gente sabe que ele não estava simplesmente acompanhado, ele não estava só, ele estava acompanhado com mais 2 anjos. E esses 2 anjos desceram ali para Sodoma. Veja que já tinha acontecido essa separação. Ló já estava na cidade de Sodoma. Então, o irmão Brana chama que ele chegou a ser um juiz da cidade, um prefeito da cidade. Então, ele era apegado às coisas materiais, e a alma dele era aprisionada. Ele não conseguia libertar, ele lutava, mas não conseguia libertar. A diferença é tão grande de Abraão, que Abraão recebeu aqueles 3 anjos, chamou de meu Senhor, porque um daqueles 3 anjos era Deus mesmo em carne humana. E ele reconheceu, porque quando ele chegou lá, ele chamou já pelo novo nome dele. Ele disse Abraham. Então, isso tinha acontecido atrás, que Deus tinha mudado o nome dele e ele chamou meu Senhor. Então, é por isso que este novo nome só conhece quem recebe, né? É só para o eleito este novo nome. Este novo nome não é para a gente meter pela goela abaixo de ninguém. Esta mensagem é só para nós. Nós estamos num momento tão maravilhoso, né, da nossa vida, da vida da igreja, da esposa, que é o momento que nós estamos degustando este alimento. Este momento é quando Deus está abrindo o nosso entendimento para a gente compreender aquilo que, quando o mensageiro estava aqui conosco, nós não tínhamos essa capacidade. É como eu sempre digo, Deus não pode trabalhar com 2, Deus trabalha com 1. Sempre foi assim. O Deus vai trabalhar com 2, mas é ali para os judeus, Moisés e Elias. Mas aqui para os gentios, Deus sempre vem só com um profeta. Deus não poderia trabalhar com Jesus e a igreja ao mesmo tempo. Mesmo Jesus fazendo aquele trabalho ali na terra de 3 anos e meio, mas os discípulos ainda não estavam entendendo o plano dele. E você pode ver que eles tinham muitas perguntas, eles tinham muito questionário, e Jesus Cristo tinha a hora que tinha que fazer um culto como o irmão Brana fez, de perguntas e respostas, e mesmo você fazendo um culto
de perguntas e respostas, como o irmão Brana teve, ainda há uma necessidade, sim, de você ter uma revelação pessoal. Ainda que o profeta respondeu várias coisas, mas a gente precisava deste ministério de esclarecimento. Então Deus não pôde trabalhar com os discípulos sem antes ele sair de cena para o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que estava nele, descer nos discípulos e abrir um entendimento para eles compreenderem o plano de Deus. E não foi diferente aqui com o irmão Brana, com o Filho do Homem, ele manifestando o ministério do Filho do Homem. O irmão Brana teve que sair de cena, a igreja teve que passar estes 40 anos no deserto, com primeira e segunda etapa, e para Deus poder, para João, o irmão Brana saiu de cena, a primeira e segunda etapa saiu de cena, aí chega a terceira etapa no ano 2000, aí sim entra em cena. Entra em cena, mas Deus trabalha só com um, Deus não trabalha com dois. Então, o Senhor quer dizer, pastor Mendes, que Deus está tratando contigo? Não, Deus está tratando com você. Mas quando Deus estava tratando com João, o ministério, mas no homem, o ministério não trabalha só, a gente sempre tem que dar honra, a gente sempre tem que dar glória ao Senhor Jesus Cristo, mas a gente tem que reconhecer que Deus sempre está no homem, né? Numa carne humana. Então, o que acontece? Deus teve que tirar João, agora sim, Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com o quíntuple de Efésios, mas ao mesmo tempo que ele trata com o quíntuple de Efésios, a gente tem que entender isso, que mesmo nós, como os ministros, como pastores, como os evangelistas, como mestre, nós não somos maior, somos maior de que o membro. Em revelação, não. O João veio trazer essa igualdade. Jesus já veio trazendo essa igualdade, que no Antigo Testamento era só o sacerdote que podia entrar. Só o sacerdote ele entrava. E mais ninguém entrava naquele santo dos santos. Jesus veio, rasgou o véu ficou rasgado, né? Quando aquele véu rasgou, mostrando que ele não estava mais trabalhando com aquele sacerdócio arônico, levítico, agora ele ia trabalhar com aquele sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que todo crente, tanto pastor quanto os membros, tinham acesso, porque aquele véu foi rasgado, aquele sangue, todos aqueles que confessassem, todos aqueles que crescem e tomassem posse, porque ele veio o quê? Ele veio redimir, ele veio pagar o preço da redenção, da nossa redenção, o preço do pecado, e todos tiveram acesso. É igualmente quando Brana veio, rasgou aquele véu dos mistérios. Agora você pode dizer, pastor, todos tiveram acesso, mas sempre Deus trabalha com um. O primeiro que teve acesso a este véu rasgado do mistério foi João. Ele entrou naquele santo dos santos, comeu as coisas que estavam reveladas. Aqui que sempre tem uma coisinha bem pequena da gente falar que este ministério aqui, se a gente falar que ele é maior, ele é maior. Por que ele é maior? Ele não é maior acima de Brana, mas ele é maior porque esta parte aqui foi aquela parte que o irmão Brana não pôde explicar. Então esta parte aqui, ela se torna maior e só o eleito, irmão. Não adianta, a gente pode esmiuçar do jeito que esmiuçar. As pessoas, elas sempre vão ficar a igreja, não é o eleito. O eleito, ele não é confuso. O eleito, ele crê.
Então, você vai ver, agora Deus está tratando com a igreja. E quando isso veio, essa revelação veio sobre João, sobre Osmar Brana, ele pregou por esse espaço de tempo, agora Deus tirou ele, e agora este mesmo Espírito, como foi que esse Espírito veio em João? Através dele ser obediente à voz, e a voz tornou a falar comigo, né? A voz não falou comigo, a voz não falou com o apóstolo, a voz não falou lá com o apóstolo da América do Norte. A voz falou com João. Vai, João, come o livrinho. E João foi, comeu este livrinho, e nós viemos à existência através de ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ele nos reproduziu, e agora o Espírito que estava em João está na esposa, está em você, está em mim, que estou falando com você agora. Então nós vamos ver aqui que houve esses 3 nomes, né? Ele veio em 3 nomes. Ele veio no primeiro, Filho do Homem, para os judeus, para os seus, Filho de Deus, como Espírito Santo, na igreja, e você vai ver ele vindo novamente como Filho do Homem, é no entremeio. Aí nós vamos mais para frente ver isso aqui. Agora a gente vai ver aqui este Filho do Homem para os judeus. Jesus Cristo disse que não era para ir nos caminhos nos caminhos dos samaritanos nem das gentes, né, no gentil. Era para ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Eu quero falar um pouquinho a respeito aqui desta mulher sirofenícia, desta mulher grega. Se você puder pegar sua Bíblia, eu vou ler um pouquinho. É São Mateus, capítulo 15. São Mateus 15. Do versículo 21, nós vamos ler essa história aqui da Bíblia, tá bom? A gente está com bastante paciência. Vamos ver aqui São Mateus 15. Do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, colocou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esta mulher não tinha direito nele como filho de Davi. Ela era uma mulher grega, ela é uma mulher gentia. E você vai ver aqui mesmo a expressão de Jesus para esta mulher, tá bom? Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Deus, neste momento, ele não estava tratando com o gentil, ele estava tratando com os judeus. Mas isso, ele já estava dando uma ênfase a este ministério, que ele viria novamente como Filho do Homem para tratar com os gentios. Aí você vai ver ele dando sempre letra, assim como sempre mostrando o caminho, assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam, assim como foi nos dias de Ló, as mesmas repetições. Aí as 3 coisas, cadê? Assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem era Deus vindo numa carne humana, era Deus se manifestando novamente. Aí ele viria tratar com os gentios. Aí se cumpriria aqui esta parábola. Vamos continuar um pouquinho. Aí ele também ainda falou em São João 14:12: aquele que crê em mim fará obras maiores que esta. Não é aqueles, mas é aquele que crê em mim. Aquele que creu nele não foi eu. Aquele que creu nele não foi o apóstolo.
aquele que creu nele, não. Aquele que creu nele foi branco. E nós cremos naquele que creu nele. É fácil, né? Não tem como a gente complicar nada. E ele respondeu e disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha como esta mulher era prudente. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos ao deitá-la aos cachorrinhos. Você sabe que isto também dá uma grande ênfase para a gente. Aqui abre o nosso entendimento e a gente pode ver que não era lícito que Deus estava tratando com os americanos. Os americanos são um tipo de judeus e nós somos tipo de gentil. Mesmo a gente sabe, é só uma colocação, meu irmão. Mesmo a gente sabendo que eles são judeus, gentios, mas a gente pode colocar esse tipo aqui. A igreja americana era um tipo dos judeus. Então Deus estava tratando ali com a igreja americana. Ela não estava tratando com a igreja da América do Norte. Ela não estava tratando com esta mulher grega, com esta mulher sírio-fenícia. Ainda não estava tratando com João. Olha só aqui. Aí vamos continuar mais um pouquinho. Ela, porém, respondendo, disse: não é bom pegar... Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. Olha, irmão, uma palavra ao seu tempo. Uma palavra bem colocada. Muitas das vezes a briga dos casais, de muitos casais, não são de todos, é por causa desta palavra bem colocada, né? Quando o esposo dá uma palavra, se a esposa ter sabedoria para dar uma palavra bem colocada, ela ganha o coração daquele marido, né? Ganhou aquele marido. E também a esposa, e também o esposo, se na hora daquela pressão, daquela turbulência, daquela dificuldade que o lar está passando, que todos os lares passam. Não pense porque a gente subiu nesta revelação que a gente não tem tentação na carne. Não pense que você, por ter essa revelação, você é um super-homem, não cai. Você cai. Nós temos que vigiar, né? E quem vigia em nós é este que está dentro de nós. Porque nós mesmos, já foi provado que o homem mesmo não tem condições. Os discípulos mostraram isso, que eles não tinham condições de vigiar nem um minuto, sequer. Então nós não temos, então nós temos que vigiar. Então uma palavra ao seu tempo, uma palavra sábio, uma palavra que conquista, uma palavra, ou às vezes sem palavra, como diz a Bíblia, porque às vezes é melhor o silêncio, melhor silenciar. Se você não sabe, dá esta palavra para reverter este quadro, né? Como esta mulher, ela foi a zero, como esta mulher tinha que ser Deus nesta mulher para ela tomar esta atitude. Aí continua, ele porém respondeu e disse: não é bom pegar do pão e deitá-la aos cachorrinhos. Chamou essa mulher de cadela. Nós somos como cachorros. Nós somos como, o Brasil é como a prostituta das outras nações. E falar nisso em Brasil, me veio isso aqui quando o real começou em 1º de junho de 1994, se eu não estou enganado. Antes, há uma data muito mais atrás, este real ele já era um projeto. E veio este presidente aqui, colocou ele em evidência para estabilizar o país. E você vê que este real em 94 ele veio. Era real, porque Deus também tinha levantado um homem com uma mensagem real. E veja que esse real veio campeando. Quando saiu este real, eu lembro que eu estava trabalhando com meu irmão, nós tínhamos feito
uma empleita em um trabalho que era 260 cruzeiros. E as pessoas, quando saiu o real, ficaram perdidas. E eles colocaram para 260 reais. Era muito dinheiro. 50 centavos você fazia uma compra, você tomava refrigerante, você comprava pão, você fazia várias coisas. Hoje, 50 centavos você não compra mais nem um pãozinho, eu acho, né? Em certos lugares, pão bom é de R$1,50 cada unidade, né? Para você ver o quanto desvalorizou. Mas esse real, ele teve o seu valor no seu tempo. A gente foi muito abençoado com ele e ainda somos abençoados, porque agora o real está perdendo o seu valor. O real está sem valor. As outras moedas que estavam, até quando lançaram este real, as moedas ficou até quase que paralela ao dólar. Paralela ao dólar. Por quê? Porque tinha uma mensagem que era um sinal, Deus mostrando para nós que tinha saído uma mensagem da América do Norte, estava aqui na América do Sul, em um homem, profetizando. Então essa mensagem, ela foi real, ela foi valorizada pelo tempo. E depois as pessoas, assim como o real tem perdido o seu valor, então as pessoas, não digo pelo eleito, porque o eleito ele sempre valoriza. O eleito, ele sempre tem isso como real, como realidade. Ele nunca vai barganhar. Ele nunca vai falar coisas feias a respeito dessa mensagem, desfazer desta mensagem. E você pode ver que a mensagem foi perdendo valor, o mensageiro foi perdendo valor. Ele não foi perdendo valor para os eleitos, mas para os não eleitos, para aqueles que vieram conosco. Você sabe, irmão Brana chega a dizer, dado em Ló e Abraão e Sodoma. Crente manufaturado, que é o crente, muito tremendo isso aqui. O crente manufaturado, ele vai até o final. Não adianta dizer que não vai, ele vai até o fim. O crente manufaturado é aquele que entrega a esposa. Tem aqueles que vai se manifestar no ministério da esposa para entregar a esposa. Mas, meu irmão, esse manufaturado é uma coisa tão tremenda que ele é manufaturado. Ele precisa de imposição, ele precisa de cargo, ele precisa de ordenança. Judas era um manufaturado. Ele foi até quase o final, mas não recebeu o Espírito Santo. O irmão Brana diz que ele não foi até o Espírito Santo. Agora você vê que esse manufaturado, ele precisa, para ele se manter, ele precisa de coisas, de pregações, de rudimentos, para ele estar sempre avivado. Se não tiver pulo, se não tiver grito, se não tiver alguma coisa para sustentar ele, ele não firma, tem que estar repetindo. É como a posição caiu no meu coração, a revelação de como a igreja do pastor, ele colocou em ordem, ele posicionou, irmão, quanto a gente está lutando, a gente não, é nós fazendo. Se eu vou começar aí no meu ministério no Pará, eu tenho diáconos, então eles foram eleitos diáconos. Eu tenho pessoas que trabalham na parte de som, na parte de colocar no ar a programação, e eles já estão posicionados. E tem o professor agora, que ele já tem a posição dele, e tem os irmãos, e tem cada um na sua posição. Então cada um já está posicionado, não precisa a gente estar instigando, a gente está falando para a pessoa colocar ali. Quer dizer, eu vi aquilo no ministério do pastor, eu falar porque eu vivi, não vou citar nomes, não estou contra as pessoas, eu estou falando a realidade aqui para a gente ver o que é um sistema, o que o pastor entendeu por sistema e que eu vim entender por sistema. E se você ainda não entende o que é o sistema, você vai entender agora. O sistema é quando eu fico te pedindo, quando eu fico te implorando a tua presença na igreja. Isso é sistema. Quando eu fico implorando para você tomar essa parte de som, para o músico chegar
meia hora antes. Se eu fico te implorando, tu vem, mas isso é sistema. Se você é da noiva, isso tem que estar no teu coração. O pastor ia entrar na plataforma e estava o baque do violão. Pam, 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 pam. Meu irmão, isso é falta de revelação. E o que o pastor, ultimamente, ele nem brandava mais, porque ele queria que isso caísse no coração do músico, caísse no coração do diácono, caísse no coração dos auxiliares, caísse no coração dos membros, estarem ali, uma mensagem tão poderosa dessa. E aonde tinha um pastor local, e era 4 gatos pingados, as pessoas não valorizavam. Por isso que diz, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas quando o outro vier em seu próprio nome, eu vim em nome de Brana e vocês não me aceitaram. O 7º anjo veio, não veio no nome dele. O 7º anjo veio no nome de Brana, Deus, e eles não aceitaram. E quando veio a dualidade, eles o aceitaram. E agora João vem novamente em nome de Brana, no ministério de João, e vocês não aceitaram. Vocês não valorizaram. Agora que chegou outro no seu próprio nome, agora vocês ovacionam o que não é para ser ovacionado, o que não é para ser reconhecido, porque o que é para ser reconhecido é este ministério. Então, meu irmão músico, talvez eu esteja falando pela última vez a vocês, para a gente não se tornar um sistema, para você se tornar um crente revelado, de saber o seu... Aí eu vim entender tudo. Que nem precisa estar falando muitas coisas aqui. O crente, ele é revelado, o eleito, ele é revelado, ele tem no coração o dever cristão. Não precisa o pastor estar tocando nisso, não precisa ele falar nessas coisas aqui, não precisa ele falar de púlpito, porque se ele chama de púlpito as pessoas para posicioná-las nos seus lugares, aí elas vão porque elas querem estar citando o nome dela, elas querem ser vistas, querem ser reconhecidas, e isso é sistema. A pessoa tem que ter essa revelação do seu chamado. Eu estou aqui porque eu tenho revelação do meu chamado. Ou minha irmã, você está aí através da internet, já ligada nela, porque você tem a revelação do seu chamado. Você, obreiro, evangelista, não precisa o pastor estar pedindo para você vir na igreja. Não, nós temos uma igreja e ainda ela está aberta em Benevide. Não precisa pedir para você vir. Você que tem a necessidade. Não é o pastor que tem que ter a necessidade de você. É você que tem que ter a necessidade de Deus. Então, fora disso, se for por imploração, nós vivemos um sistema, um grupo dentro da terceira etapa, sem saber, porque Deus quer nos pastorear com seu Espírito, com seu Espírito Santo, com o Espírito que estava em João, com o Espírito voluntário. Eu não vou porque o irmão não foi. Eu não chego cedo para endireitar minha viola, porque meu irmão não vai. Não, aí vai. É porque não tem revelação do seu chamado. Isso daí é um pouquinho forte, né, irmão? Mas nós temos que esclarecer as coisas, que aqui eu não estou aqui para aparecer. Eu não estou aqui para ser visto. Eu estou aqui para fazer ele aparecer. E para mostrar que nós aprendemos com um que não apareceu, que não se mostrou, que sempre se ocultou, que sempre apresentou ele. Tanto Osmar Brana, quanto o irmão Brana. Ele mesmo dizia, não olhe para este velho careca, tire o olho de mim. Mas não tinha como, irmão, o revelado enxergava naquele careca, pequeno careca, Deus materializado em carne humana. Deus via naquele homem baixinho ali em Franca, não tinha como tirar o olho dele, porque você só via Deus através dele. Isso é o eleito sendo revelado. Deixa aqui um pouquinho, que eu ainda nem li nada e já está
quase meu tempo. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ele disse: sim, Senhor, mas também dos cachorrinhos come das migalhas que caem na mesa. Essa daqui era a igreja da América do Sul. Esse daqui, essa mulher grega aqui, João estava representada aqui, que nos representa esta migalha que caiu da mesa dos americanos. Foi que João comeu, que João pegou e profetizou outra vez. Aí Jesus diz aqui 28, então respondendo Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você compreendeu? Então isto aqui não era para a América judia. Eles a rejeitaram e deu oportunidade para esta igreja grega, para esta igreja gentia, para esta igreja samaritana. E a mesma coisa quando acontece ali nos Estados Unidos. A igreja dos Estados Unidos rejeitou alguns eleitos, mas meia dúzia creram e Deus o recolheu. Porque tem momentos que é melhor a gente morrer junto com o mensageiro. Morrer junto com o mensageiro, mas só que aqui nós temos uma promessa. Ele foi trasladado vivo. Este tempo não é tempo da gente pedir a morte. Nós somos a mente de Cristo e a mente de Cristo não morre. O eleito, ele vai ser raptado, ver esses mortos ressurretos, assim como aconteceu ali na Palestina, Sara, Jó, José, hein? Até fizeram uma pergunta e sem querer nós falamos, né, a respeito fizeram uma pergunta a respeito de cremar. Nós não temos essa prática na Bíblia. Tanto é que José fez menção dos seus ossos, que estava lá para tirar de lá e levasse. Se José tivesse sido cremado, eles teriam jogado a cinza dele em algum lugar. Mas tinha um sepulcro onde estavam os ossos de José. E Jesus Cristo também, se essa prática fosse para o cristianismo, eles pegariam e cremavam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Não tinha dificuldade para Jesus Cristo vir novamente ressurreto em existência, porque ele é Deus. Mas ele ficou ali por 72 horas e no terceiro dia ele ressurgiu. Ele não foi cremado. Eu creio que poucas palavras já são 3 personagens. Eu não entro aqui na mensagem, irmão. São 3 personagens que a gente tem que ficar atento: Jesus, Brana e João. Tá bom? O que aconteceu com eles? Então só tome o exemplo, né? Se Jesus não foi cremado, se Brana não foi cremado, se João não foi cremado, então eu eleito que não deseja ser cremado. Mas você faz o que você quiser. Se você quiser ser cremado, isso é da sua parte, tá bom? Então vamos ver, ele veio em nome de 3 filhos. Jesus Cristo, Filho do Homem. Jesus Cristo, Filho do Homem. Jesus Cristo novamente, mas como Espírito Santo, vindo sobre a igreja. E ele veio novamente no entremeio, entre filho de Deus e filho de Davi no reino milenial, no entremeio, um profeta gentil. Entre o 6º selo e o 7º selo. 6º selo, aqui, que foi reproduzido, que o irmão Brana queria pregar, uma mensagem somente para o 6º selo, para as trombetas, né? E já tinha soado tudo no 6º selo. O irmão Brana diz: eu não sabia disso. Eu posso dizer uma coisa para vocês: eu não sabia destas coisas. Parece uma loucura, né? Mas eu creio que você, que é eleito, você está sabendo a mesma coisa. Quando você ouve o pastor, parece que você diz: parece que nunca ouvi essa mensagem. Eu não sabia disso. Então, eu vou ler aqui
a mensagem, o desvelar de Deus, no parágrafo 60, que esclarece isso aqui. Então nós não sabíamos disso. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esta Bíblia aqui, mesmo tendo partes que já estão cumpridas, todas cumpridas, mas essa Bíblia nunca perdeu seu valor. Não é porque cumpriu esta Bíblia nos discípulos, cumpriu esta Bíblia no mensageiro, parte dela, cumpriu essa parte para nós, para o gentil, que você não vai usar ela mais, tá bom? Essa mensagem aqui, essa literatura do irmão Brana, não é porque João comeu ela que você não vai usar ela, tá? Esse CD, meu CD de novo sumiu. Aí sim, você lê a Bíblia porque ela está em você. Você lê as mensagens do irmão Brana porque ela está em você. Você ouve os CD porque ele está em você. Porque se não tivesse em você, você não ouviria. Você combateria. Uma coisa é João falar, outra coisa é qualquer outro ministro falar. Deus não tratou com o pastor, Deus não tratou com o evangelista, Deus não tratou com o apóstolo, Deus não tratou com o mestre. Deus tratou com Brana e João. E João é profeta porque ele comeu a profecia. João é profeta porque a Bíblia, em Apocalipse 10, do 8 a 11, mostra para ele profetizar outra vez, para ele profetizar novamente. E se ele profetizou, e se foi pedido para ele profetizar novamente, é porque já tinha sido profetizado, mas que foi proibido de o irmão Brana contar a alguém. Então, o que foi que João comeu? João comeu, assim diz o Senhor. Irmão, esta Bíblia ainda tem muitas coisas para cumprir. A noiva vai embora, desce a tribulação, dias de tristeza para os gentios, porque rejeitaram. Aí vem Moisés e Elias. Desce a besta junto, quando o espírito de Moisés e Elias desce, a besta desce. 3 anos e meio de Deus tratando só com o povo dele, Israel será salvo num dia, diz a Bíblia. Aí depois vem o Armagedon. Depois desse Armagedon, desce o milênio. Enquanto isso, esses 3 anos e meio, a esposa está na ceia das bodas, hein? Lá naquela grande ceia. Aí, depois do Armagedon, desce o milênio para cumprir essa escritura de Malaquias 4, que os justos vão pisar na cinza dos ímpios. E depois deste milênio que ninguém cumpriu na Bíblia, o homem que viveu aproximado desse milênio foi Matusalém. Nunca chegou a viver 1000 anos, e nós vamos viver 1000 anos com Deus. Aí depois disso estende o trono de julgamento. Depois desse julgamento, que Deus separar as ovelhas como do bode, como as ovelhas, porque o irmão Brana diz, as ovelhas já estão no aprisco, as ovelhas já estão julgando. A igreja vai estar lá do lado do Senhor, a esposa dele, Brana e João. Nós estamos representados neste João, nesta geração. Aí depois que Deus sentenciar todos, aí Satanás, como aqueles corpos vão estar ressurretos, Satanás vai entrar, aí vai ter a peleja de Og e Magog. Aí vai quando o Senhor descerá do céu e desfará eles, né? Desfará ele. E aí vai descer a nova Jerusalém. Então nunca ponha na sua cabeça, meu irmão, esta Bíblia, ela vai ter a valia. E esta Bíblia não é porque ela está dentro de você, porque você ama ela, é porque ela é parte sua. Tu já pensou se o pastor Osmar foi o que fizeram, foi o que os pastores fizeram? Os pastores denominacionais, eles combateram a mensagem do irmão Brana ao ponto de tacar fogo. Mas
quando João veio, colocou a coisa em posição, que ele comeu este livrinho, ele nunca desprezou esta Bíblia, meu irmão. Ele sempre amou esta Bíblia, ele sempre estava... foi o pastor João Bispo, não sei, que parece que falou, que teve um pastor que louvou o pastor Osmar. Ele disse: é o único homem que a gente vê que ainda prega lendo a mensagem. Porque os pastores, não estou contra ninguém pregar aqui, porque aqui é mensagem. Está no virtual, você sabe que tudo mudou, a ciência avançou. Aqui é a ciência do bem e do mal, aqui nós temos tudo, né? Você tem toda a mensagem, tem todas as mensagens do Mombrana, tanto da Voz de Deus quanto ali de Goiânia, né? Eu tenho aqui no Busca, é mensagem, mas hoje eles não lêem mais a mensagem. Eles tiram do intelecto dele, e não é por isso que o pastor não tem mais valor, não vou mais ler, que ele podia. Mas não, ele sempre valorizou Bíblia, mensagem e o CD. E os pastores denominados, por que a raiva contra o CD, né? Que eles queimaram o CD, falaram mais desses que queimaram, esses que ficaram contra. O que está no CD é o novo nome, o que está no CD é a terceira etapa, o que está no CD é a abertura desses trovões, o que está no CD não é um ensinamento humano. Então eu vou ler aqui. Meu tempo já foi, meus irmãos, você me perdoe, e eu nem li nada, vou ler rápido. O Desvelar de Deus, 69. Então, depois que o Espírito Santo veio, era então o Filho de Deus, né? Depois ele veio, 68, observe agora, veio primeiro como profeta, eles o crucificaram. Os seus lhe crucificaram. Aí você pensa na América do Norte. Ele veio como filho do homem. Então, depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus, né? Jesus Cristo em carne humana, né? Filho do homem. Aí depois que o crucificaram, ele morreu e foi assunto ao céu. Aí ele veio como intercessor, como Espírito Santo, né, na igreja. Agora, vamos ver agora. Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como filho de Deus. Agora, no milênio, ele será o filho de Davi, assentado sobre o trono do seu pai Davi. Ele é o filho de Davi. Agora você recordará, entre o filho de Deus. Aí ele colocou reticência. Aqui é só, irmão, isso aqui eu não estou lendo porque eu vi. Isso aqui eu estou lendo é porque eu vi que alguém viu e crê nele, creio na mensagem, na voz dele. Sabe o que é? Eu não sei se é uma infelicidade ou felicidade. É que nós da noiva nós temos borracha. Eu vi o irmão daí falar aqui que tem algumas... Não, tem que falar tudo. Tudo. Tem que esclarecer tudo, não é tempo mais de omitir. O nosso tempo está curto. E se você tem que colocar, você tem que soltar mesmo, tem que mostrar. É só a noiva, não adianta a gente querer pregar para quem é noiva. Quem não é noiva não aceita, quem não é esposa não aceita. Só aceita a voz do esposo, a esposa. Ela aceita a voz e reconhece. Porque se for a voz do esposo, ela reconhece, porque as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então é tempo de falar, é tempo da gente mostrar aquilo que a gente não entendia, que João pregou e que a gente não entendia, que agora o nosso entendimento foi aberto, agora é hora da gente falar. Se você quiser, irmão, como a gente está um pouco já acelerado o nosso tempo, você pode ir lá em Provando Sua Palavra, no parágrafo 221, a irmã Brana vai mostrar isso perfeitamente. Vamos ver aqui os ungidos dos últimos dias para você entender um pouquinho. Olha, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7, leia o quanto você chegar em casa. Mombrana manda ler quando chegar em casa, e quando chegar em casa você averigua a mensagem do sétimo anjo, abrindo os 7 selos. O quê? Não é o anjo que é o filho do homem. Preste bem atenção, que não era o homem que era o filho do homem. Não é o filho nascido de homem.
Às vezes dá até para você compreender que eu falo, mas é do homem, não é de homem. Nascido de homem sou eu, nascido de homem é Brana, nascido de homem é Osmar Brana, que viemos ao mundo através desse nascimento aí, sexual, mas tivemos também um novo nascimento de Deus. Você compreende isso? Está bem explicadinho já, né? O que não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Então, não era Osmar Brana que era João, o homem, mas era Osmar Brana que estava revelando o ministério de João. E o ministério de João estava revelando o ministério do 7º selo, aquilo que foi oculto, aquilo que ficou em silêncio, aquilo que o irmão Brana não pôde falar, aquelas 7 vozes que João também foi proibido de escrever. Então aquilo foi dito em áudio, foi pregado pelo irmão Brana, foi deixado nas brochuras, e agora vem João, come toda essa revelação e profetiza outra vez. Você tem que associar o homem com o ministério, mas você não pode separar. Agora você não pode separar. Deus levou o irmão Brana, a mensagem continuou, João tomou, agora Deus leva o pastor Osmar Brana, que é o representante desta esposa com esse ministério. Não é o homem, irmão, é o ministério que está no homem. E agora esse ministério de João está sendo prolongado a nós. Como é prolongado? Não é outra, é a mesma mensagem. É essa parte. Se a gente for falar que é uma parte maior, você vai ficar louco. Se a gente diz assim, o pastor Osmar tinha uma parte maior. Qual era a parte maior? A parte maior, aquela que foi proibido deles, do irmão Brana explicar. Então aquela era a parte, aquela era a mensagem de João. E qual é essa parte maior que a noiva tem? É a parte que ela não entendia. Você está captando? A parte que a noiva, que nós não entendíamos, como os discípulos. Eles tiveram uma parte maior? Não, eles não eram maior do que Jesus. Mas enquanto Jesus estava na terra, eles não entendiam nada. Mas depois que Jesus foi assunto ao céu e voltou daquela forma original de coluna de fogo e veio em língua repartida, então eles eram aquela parte que Jesus não pôde explicar. E agora nós somos aquela parte para reconhecer esta mensagem, para reconhecer este Deus, para reconhecer este 7º selo, para reconhecer este homem que era o ministério do 7º selo que deixou para nós. E que nós vamos aqui valorizar, estamos valorizando esta mensagem. É a mensagem, meu irmão. Nós não somos loucos, não. Aí diz aqui, não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você, para a igreja. Veja você, não para a noiva, não para a esposa. Tem hora que a gente fala noiva, tem hora que a gente fala esposa. Você sabe que tudo é esposa. Não o filho do homem, ele próprio, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro está revelando ao público. Então o 7º mensageiro estava ali revelando Cristo materializado nele ao público. João estava, aquilo que ele comeu, as revelações que estavam contidas naquele livrinho, João comeu, estava manifestando ao público aquilo que o irmão Brana não pôde manifestar, profetizando outra vez a povos, nações, línguas e reis. E nós somos frutos. Você, através da internet, no Brasil. Irmão Roberto, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe grandemente aí na Espanha. E os demais irmãos em Portugal, irmão Kizana, irmão Michele, todo o povo aí. Os irmãos da África também, que estão firmados, não no ministério sacerdotal, mas no ministério de João, de uma só pessoa. Porque João não se congratula com ministério sacerdotal nem pastoral de conselho de pastores. João não, a mensagem de João é um só. Eu tinha muita coisa aqui para falar, mas o meu tempo encerrou. Que Deus te abençoe e que eu não pude explicar, que o Espírito Santo possa fazer isso a você, tá bom?
perdoe alguma coisa, que Deus te ajude, me ajude e a gente possa permanecer firme nesta fé. Amém?